Primeiramente, a gente tem o nível que é o Read Uncommitted, né? Então, quando você tem esse nível, que é o mais permissivo, vamos assim dizer, né? Você pode ter um fenômeno chamado de Dirt Reads. Dirt Reads é nada mais que quando você lê um valor no banco de dados, sendo que ele não foi comitado, ou seja, ele ainda pode ser comitado, né? Então você está lendo um valor atualizado, mas ele também pode sofrer um rollback. Então, quando você tem uma Dirt Read, vamos supor assim, que eu tenho o meu usuário Vitor, né? E eu cadastrei a idade dele como 18. E aí tem outra pessoa que tá falando, não, cara, o Vitor não tem 18, o Vitor tem 20. Eu faço, tipo, uma operação de query, eu faço uma busca pra ler esse dado, né? E aí, quando eu tenho uma dirt read, quer dizer que, assim, eu mandei uma operação para ler esse dado e aí a pessoa fez um update enquanto eu tava lendo. Essa pessoa não chegou a comitar e, por algum motivo, a transação dessa pessoa deu um rollback. Então, eu vou estar lendo um dado que seria 20, mas se eu for ler de novo, ele vai estar 18, porque deu um rollback. Então, isso que seria uma dirt read, né? Que é quando eu faço uma leitura suja. Eu faço a leitura de um dado que não foi confirmado. E depois também tem um outro que é o non-repeatable reads. O que é esse non-repeatable reads? É quando eu estou numa transação, então eu leio lá o valor do Vitor 18, é um valor confirmado, ou seja, que foi comitado, né? Mas aí alguma outra transação vai lá e faz um update para 20. E quando eu vou ler de novo, ele tá 20. Então esse non-repeatable reads é quando uma outra transação comita algum valor e impacta no valor que eu tô lendo, sendo que eu já tinha feito uma leitura prévia, sabe? Então, tipo assim, na minha primeira leitura deu 18, na segunda deu 20. Isso é uma non-repeatable read. E aí, por último, você tem um outro cenário, que é o Phantom Reads. O que é o Phantom Reads? É quando você tá buscando uma lista de usuários, vamos supor que na sua primeira transação você buscou a lista de usuários, trouxe lá Vitor, Letícia e Carlos, né? E você faz uma nova leitura e ele só traz Vitor e Letícia. O que quer dizer isso? Quer dizer que alguém deletou algum recurso, então você fez uma leitura fantasma, ou seja, você está trazendo um dado que ele não existe mais. E aí, para resolver esse problema, você tem algumas soluções, né? A primeira é colocar o nível como read committed. Então, quando você coloca como read committed, você evita a primeira anomalia, que seria o dirt read, ou seja, você não consegue fazer leituras sujas, né? Por exemplo, se eu tô colocando para buscar o Vitor e a idade dele tá 18, e você tem uma outra transação que fez e atualizou para 20, mas ela não commitou ou fez rollback, não vou ler 20, eu vou ler 18. Porque o read committed, ele só permite ler dados que foram commitados. Mas o nível read committed, ele não evita non-repeatable reads, que é quando eu faço duas leituras com valores diferentes, ou seja, uma outra transação impacta na que eu tô. E também não evita o phantom reads. E aí, para evitar essa parte de non-repeatable reads, você tem um outro nível de isolamento, que é o repeatable reads. Então, o repeatable read, ele tem a mesma função que o committed, então assim, eu não consigo ler transações que não são commitadas, e ele também evita as non-repeatable reads, mas ele ainda permite que você faça uma phantom read, ou seja, uma leitura fantasma, né? Tipo, eu li um recurso, logo em seguida ele foi deletado e eu retornei esse valor, foi deletado sem saber. E aí, para evitar esses três cenários, você tem o serializable. O nível serializable, ele evita todos os outros três, que seria o dirt read, o non-repeatable reads e o phantom read. Ou seja, quando tu coloca o nível como serializable, eu não vou conseguir fazer essa dirt read, ou seja, não importa quantas transações ocorram, eu sempre vou ler o valor que foi... Por exemplo, eu abri minha transação 1, né? Essa minha transação 1, ela tinha meio que uma foto do banco de dados. Então vamos supor que quando eu fui ler esse recurso, o Vitor, ele tinha dado de 18. Mas uma outra transação comitou como 20. Mas mesmo assim, eu vou continuar lendo 18. Porque na minha transação, na hora que eu abri ela, ele meio que tirou uma foto daquele recurso. Então ele traz como 18. E também por isso, como ele meio que tirou uma foto, eu não vou ser impactado
por uma outra transação. Ou seja, se enquanto eu li Vitor 18, uma outra transação foi lá e fez o update para 20, eu vou continuar lendo como 18. Ou seja, nenhuma outra transação impacta no valor que eu estou lendo agora. Então, eu sempre vou ter leituras repetitivas. Então, eu sempre vou ler 18. Assim como no Repeatable Read. E também, ele não vai permitir o Phantom Read. Porque exatamente o ponto do Serializable é que outras transações não vão impactar a transação que você está atualmente. Inclusive, se você colocar como Serializable e você tiver alterando um recurso, vamos supor o Vitor para 18, e outra pessoa tentar alterar esse mesmo Vitor para 20, a transação que entrar primeiro, vamos supor que entrou a de 18, ela entrou primeiro, né? E ela não fez o commit ainda. Mas a transação que também está como serializable e quer atualizar para 20 vai entrar, ela vai receber um erro. Então o banco de dados vai falar, cara, você não pode atualizar esse dado porque já tem outra pessoa mexendo com esse dado, então você recebe um erro. E aí o mais correto seria, tipo assim, esperar aquela transação ser comitada e fazer uma retentativa para ver se você vai conseguir gravar esse dado ou não. Bom, mas já falei demais, bora pro código, que o código não mente. Salve, galera. Bom, tudo certo? Cara, vou falar um pouco sobre quais tipos de isolamento que existem no banco de dados. No caso, existem 4 tipos de isolamento, né? Que funções que você pode, níveis de isolamento que você pode definir no banco de dados. A primeira é Read Uncommitted, depois tem a Read Committed, depois tem a Repeatable Read e o último nível que é o Serializable. Mas por que eu cheguei nesse tema, né? Esses dias eu estava dando uma estudada sobre como garantir que você sempre vai ter o mesmo tipo de leitura quando você faz uma query, né? Então, assim, quando eu quero buscar um dado, eu quero que esse dado seja consistente. Que ele não seja impactado por outras inserções, deleções ou rollbacks. Ainda mais quando você está trabalhando no sistema bancário, você tem que garantir que o dado que você está lendo ele é consistente, né? E uma das coisas que eu caí quando estava estudando isso era o tipo de isolamento, né? Que são esses 4 tipos, né? Vou puxar aqui nosso terminal glorioso de cada dia. Vamos colocar aqui, né? Bom, esse aqui é um projetinho que eu fiz em Node, eu acabei nem falando, mas é um projeto em Node. Tá usando o banco Postgres. Aqui no README tem toda a forma de como você instalar. Também tá usando Docker para subir o banco de dados. Então, tem que ter o Docker para rodar esse projeto, porque tá rodando com Postgres dockerizado. Aí, basicamente, vai seguir esse passo a passo aqui, rodar... Aqui eu tô usando o Node 23. Por que eu tô usando o Node 23? A partir da versão 20, se eu não estou enganado, você já consegue usar nativamente arquivos .env. Então aqui eu estou usando já um arquivo .env, então aqui quando eu faço meu npm start, eu passo meu env file e já aponto diretamente para o env, em vez de eu ter que instalar aquela biblioteca que é o .env. Então basicamente é por isso que eu estou usando essa versão 23, que é mais recente. E a LTS. Então basicamente o projeto não tem muito o que falar. Então bora rodar aqui para demonstrar como que funciona o projeto, né? Eu tava quase esquecendo, hein? Não se esquece de passar nesse link aqui da Reserve for Inc, que é a minha loja de roupa, tá? Eu garanto a qualidade. Então, basicamente, aqui são roupas pensadas no desenvolvedor. Eu citei alguns modelos aqui. O que eu mais gosto é que não tô aqui com ele agora, né? Mas esse aqui, Software Developer, que são basicamente as frases que a gente tem no dia a dia. Então, teste aqui, TDD, teste depois do deploy, já abriu o chamado, minha máquina funciona, não é bug, é feature, e aperta F5 vai funcionar. Essa aqui é a minha camisa preferida da loja. Então, gente, ó, tem essas outras camisas aqui, vou passar bem rapidinho. Entra lá no site, dá uma força aí, que dá um trabalho fazer esses vídeos. Isso aqui é uma das formas que eu ajudo a conseguir rentabilizar o canal. Então é isso, essa aqui é massa também, cara. Essa aqui eu lancei mesmo faz esses dias, cara. Essa aqui é muito massa. Valeu, gente. Tamo junto. Vou deixar o link da loja na descrição do vídeo. Entra lá, dá uma força. Tamo junto. É nóis. Bom, então mostrando aqui como foi o nosso projetinho de teste para isolamento de banco de dados. Então aqui tem a nossa pasta source. Aqui tem o nosso arquivo index, né, que é basicamente o arquivo que vai rodar. Então aqui a gente tem alguns níveis que são o read uncommitted, que ele já vem direto do Sequelize. Até porque aqui até falando sobre isso, né? Eu tô usando um RM aqui para fazer toda essa parte da operação que chama Sequelize. O Sequelize ele é nada mais que um ORM, ou seja, uma ferramenta que conecta em vários bancos de dados. E você consegue fazer um código que ele é replicável
para vários bancos. Então, por exemplo, estou usando Postgres. Então, caso eu queira utilizar um MariaDB ou um SQL Server, eu utilizo o mesmo código. Eu não tenho que mudar a forma que eu escrevi o código para isso funcionar. Então, isso aqui é basicamente o que um ORM faz. Então, aqui eu tenho o meu arquivo index. Aqui eu tenho a parte que eu faço a autenticação no banco de dados. Eu faço esse sync, que é como se fosse para rodar uma migração. Ou seja, ele vai criar esse nosso modelo de dados aqui, que é o account. Então, quando eu faço esse sync, eu falo assim, cara, cria essa minha estrutura dentro do banco de dados. Então, ele vai criar a tabela accounts, com a coluna ID, name e balance. E basicamente é isso que esse sync vai fazer. Logo aqui embaixo eu faço para iniciar a pool de conexão com o banco, né? Então, aqui eu cadastrei uma pool, que está definida aqui nesse DB. Eu tenho a parte do Sequelize, né? Então aqui eu faço a instância do meu Sequelize. Eu tô falando que eu vou usar Postgres. Aqui eu não quero que ele faça os logs, basicamente. Aqui eu falo que eu vou abrir uma pool, que é no mínimo de 5 conexões simultâneas, no mínimo 0. E você vai fazer o acquire aqui para conseguir a partir em milissegundos, que a pool vai tentar se conectar até dar erro. E o idle, que é o tempo que ele vai ficar, tipo, em stand-by até ser liberado essa conexão. Então aqui eu faço init pools, logo em seguida eu faço esse create account. Esse create account, ele é só uma função que vai criar a conta Alice com um saldo de R$1.000. Vamos supor assim, 1.000 moedas, vamos assim dizer. E aqui eu tenho algumas outras operações, que é para fazer a leitura. E aqui eu passo a transação, que vai ser aquela que a gente falou, que tem 4 tipos. É a mesma coisa para fazer o update. E aí aqui eu escolho os 4 tipos de transações, que é o read uncommitted, que é a transação mais permissiva que existe. Depois eu tenho a read committed, a repeatable read e a serializable, né? Então quando eu rodar isso daqui, vamos rodar aqui o npm start, né? O que vai acontecer? Ele vai rodar as 4 operações. Então vamos começar aqui pela read uncommitted. Então vamos entrar aqui nesse arquivo. DB isolation types, read uncommitted, né? Aqui eu tô abrindo 4 transações. A primeira transação ela vai ser confirmada só lá no final. E para que é isso aqui? Isso aqui serve para mostrar aqueles pontos que eu falei, que é o dirt read, o non-repeatable read e o phantom insert, né? No Postgres, o read uncommitted tem o mesmo comportamento que o read committed, né? Mas aqui fiz de uma forma para mostrar como que funciona, né? Então aqui, né? Como ele faz dirt reads, né? Então aqui, primeiramente, a gente faz a leitura da conta da Alice, né? Então aqui ela tem 1.000. E logo em seguida, a transação 2, ela vai fazer um update, né? Aqui eu faço um update. E logo em seguida eu faço um read. Mas como no Postgres, o read uncommitted, ele tem o mesmo comportamento que o read commit, não vai dar para mostrar isso aqui, mas eu até consigo mostrar aqui na documentação. Ele até fala aqui, né? Postgres read uncommitted. Então aqui, se a gente entra na documentação do Postgres, aqui embaixo na tabelinha até fala que, né, o read uncommitted, ele é permitido acontecer, mas como a gente está usando a lib do Postgres, ele não ocorre no Postgres, entendeu? Essa dirt read ela é permitida, mas ela não ocorre. Isso quem tá falando não sou eu, é a documentação, tá, gente? Então aqui esse ponto aqui em específico não vai dar pra mostrar, né? Mas quando a gente tem um non-repeatable read, né? Vamos supor aqui, né? Então a nossa primeira transação, ela leu 1.000. E logo em seguida, uma outra transação fez a totalização do saldo da Alice. Então, ele leu 800. Então tem aquele ponto de ter as leituras não repetitivas, né? E aí, por último, tem a parte lá dos phantom insert, né? Então, quando eu tenho um read uncommitted, eu permito que eu tenha leituras fantasmas. Então, a Alice, ela não existia antes. Mas como o read uncommitted, ele permite isso,
Quando a gente faz uma nova leitura, aparece Charlie aqui. Então, vou até fazer isso aqui de novo. Deixa eu dar um find all aqui, ó. E usar a mesma transação. Então, eu vou dar um read all accounts. Vou jogar ele aqui para cima. Aqui eu vou colocar um accounts 2 só para mostrar para ser mais fácil. E eu vou rodar novamente. Então, aqui a gente vê que o read uncommitted, ele permite também leituras fantasma, como demonstrado aqui. Então, inicialmente eu tinha só Alice, quando eu abri a transação 1. Depois, ele fez uma nova inserção e fez essa leitura fantasma aqui. E aí, partindo para o read committed, né? Read committed é aquilo lá que a gente comentou mais cedo, que eu só vou conseguir ler dados que foram commitados, foram feitos commits, né? Ou seja, transações que realmente fizeram um commit. Então, por exemplo, aqui, né? Quando eu faço essa atualização de saldo aqui da Alice, eu faço esse update balance. E logo aqui embaixo eu faço um read, ou seja, sem ter commitado. O que acontece? Eu vou ler 1000. E logo depois que esse commit ele acontece, eu faço um novo read. Aí sim eu vejo o valor atualizado pela transação 2. Que aqui ele mostra como 800. E aí aqui, de novo, né? Quando eu faço uma terceira leitura, aqui, read balance, e aqui eu faço um novo update, aqui, ó, do read aqui, ele, de novo, ele mostra aqui, ó, 600. Então, o read committed, você só consegue ler transações que foram confirmadas. Mas, você vai ter também o fenômeno de leituras não repetitivas. Então, como assim, né? Aqui a gente teve a primeira leitura, que estava como 1000, porque ela não tinha sido confirmada. Aí a segunda confirmou, então a gente já leu 800. Isso aqui já seria uma leitura não repetitiva, porque uma segunda transação impactou na minha leitura da minha transação 1. E para demonstrar isso novamente, tem uma terceira transação que de novo impactou na leitura da transação 1. Então, mesmo com o read committed, eu ainda consigo ter leituras não repetitivas. E também o read committed permite ter leituras fantasmas. Então aqui eu estou buscando todas as contas que tinham antes. Aí eu faço a inserção de uma nova conta. E quando eu faço uma busca por todos os dados, eu tenho de novo o Charlie. Então, o read committed também permite o phantom read. E aí, indo para o nosso penúltimo caso, que é o repeatable read, ou seja, o repeatable read, ele só vai poder ler transações que foram confirmadas, ou seja, eu tirei uma foto, né, quando eu abri minha transação 1, então mesmo quando eu faço uma atualização de saldo na pessoa que eu tô lendo, que no caso aqui é a Alice, eu não vou ler a transação que foi confirmada, eu não vou ter impacto da transação 2 que fez um commit. Como mostra aqui, então, eu abri ele aqui, repeatable read. A transação 1, ela abriu aqui e fez a leitura do saldo da Alice. E a transação 2 commitou um update no saldo dela. E mesmo assim, eu não tenho impacto nessa leitura. Porque o repeatable read, a característica dele é: eu vou fazer sempre a leitura no mesmo dado e o valor que eu vou ler sempre será o mesmo. Ou seja, ela não é impactada por outras transações. Esse é o grande ponto do repeatable read. E o repeatable read, ele permite leituras fantasmas, mas assim como eu tinha mostrado aqui, no Postgres esse comportamento não acontece. Deixa eu até abrir aqui a documentação de novo. Então ele fala aqui, né? Na repeatable read, a phantom read, ela pode acontecer, mas não no Postgres. Ou seja, em qualquer outro banco de dados que não seja o Postgres, o comportamento não é esse. Esse comportamento de
de no Repeatable Read você não ter leituras fantasma é exclusivamente do Postgres, porque a Repeatable Read ela não tem essa característica de bloquear leituras fantasmas. E aí, indo pro nosso último tipo de isolamento, que é o nível Serializable. Basicamente, o Serializable, ele não deixa que nenhum dos outros casos ocorra. Ou seja, nos níveis Serializable, deixa eu até abrir nosso readme.md aqui, ó. No nível Serializable, eu não vou ter leituras sujas, ou seja, leituras que não foram confirmadas. Eu não vou poder ter leituras que não são repetitivas, ou seja, não tem como na primeira leitura ter 1000, na segunda 800. Ele evita isso também. E ele também não permite leituras fantasmas. Então o nível Serializable, ele é o mais... Como posso dizer assim? Ele é o mais restritivo. Ele evita esses 3 casos. Então, deixa eu até mostrar o nosso código aqui. Deixa eu fechar tudo. Serializable, né? Então, até aqui para mostrar como que é essa parte de Serializable, né? Deixa eu subir aqui. Eu tenho a transação 1, que ela tá lendo os dados da Alice. E logo em seguida eu tenho a transação 2. E aqui, nessa transação 2, você vê que ela faz um commit. E aqui, de novo, na transação 1, eu faço a leitura. Ou seja, aqui... A primeira vez eu fiz uma leitura do saldo da Alice, que vai ser 1000. Aí logo em seguida eu fiz uma alteração e fiz o commit. Então se uma outra transação que não fosse a primeira for ler esse saldo, ela não vai ler 1000, vai ler 800. Mas como no nível Serializable é como se eu tirasse uma foto do estado do banco, ou seja, a minha transação, a hora que ela iniciou, o saldo da Alice era 1000. Para ela. Então, até o final da transação, esse saldo dela será 1000. Porque ela garante a consistência dos dados do começo ao final. Então, mesmo que a transação 2 tenha alterado esse valor, na minha transação ela não vai ser impactada. E também aqui embaixo, né? Tô fazendo a parte aqui do insert, né? Para que eu tô fazendo esse insert? Para mostrar que no nível Serializable, eu não permito também as leituras fantasmas. Então, vou te mostrar aqui. Então aqui eu fiz até vários inserts. Então aqui eu fiz o insert do Charlie e do Davi. Então vamos rodar aqui. Clear. Estamos aqui para o nível Serializable, né? Serializable aqui. Então aqui na minha transação 1, o saldo da Alice era 1000. A transação 2 atualiza o saldo da Alice tirando 200. E mesmo assim, minha transação 1, ela enxerga 1000. Ou seja, não importa quantas transações eu tiver, nenhuma delas vai impactar a minha. Que no caso seria a transação 1 que eu tô falando aqui, né? E aí, logo em seguida, a transação 3, ela vai fazer a inserção de uma nova conta, que seria o Charlie. E mesmo assim, quando eu faço uma leitura de todos os dados da minha tabela, eu ainda vou ter o Alice, porque, novamente, outras transações não têm impacto na minha. E, de novo, eu faço a inserção do Davi e, novamente, eu recebo o Alice. E o porquê isso acontece? Porque as outras transações não impactam. Esse é o... não é qualidade a palavra, mas o benefício de você usar o tipo Serializable. E aí, esse último cara aqui, né? O que é isso aqui? Isso aqui é quando você tenta fazer 2 inserts utilizando o nível Serializable, né? Então, por exemplo, aqui, né? Tem esse cara que chama Serializable Concurrency Update. Então, aqui eu abri 2 transações e eu tentei fazer o insert, fazer a atualização da Alice. Então, o que acontece? Uma transação delas vai ocorrer. Mas como ela não permite que você atualize o mesmo dado, ou por que ela não permite que você atualize o mesmo dado? Porque isso causaria uma inconsistência no dado. Então não posso... Não pode ter 2 processos atualizando o mesmo ponto, né? Como se fosse aqui fosse o ponto principal e tivesse 2 recursos tentando acessar ele.
isso não pode acontecer, porque você causa inconsistência. Então, quando você tem o nível serializable, o primeiro recurso que conseguir acessar esse cara vai fazer um lock desse recurso, vai processar tudo que tiver que acontecer. Então, se algum outro recurso tentar acessar enquanto esse cara tá locado, ele vai receber um erro, que no caso é esse demonstrado aqui, ó. Could not serialize due a concurrency update. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Cara, você não pode atualizar porque você já tem alguém aqui, então se dá um erro de concorrência. Então esse é um dos benefícios de você utilizar o nível serializable. Você impede que dois recursos tenham acesso ao mesmo ponto crítico e isso gera uma inconsistência nos dados. Pensa, imagina eu tô com a minha conta positiva, então tô com mais R$1.000 e alguém tenta sacar 3.000, ao mesmo tempo que eu tô atualizando esse dado. Você vai gerar uma inconsistência. Então, o nível serializable, ele impede que isso ocorra. Bom, gente, é isso que eu queria falar. Eu achei legal esse assunto porque eu estava estudando essa parte de inconsistência no banco de dados, né? Como você proteger um recurso e como você fazer uma leitura mais assertiva do seu recurso. Então, faz por isso que eu quis gravar esse vídeo, para passar esse conteúdo, né? Sempre bom a gente passar as coisas para frente, o que a gente aprende. Então é isso, gente. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí para ajudar o engajamento. E sério, deixa um like, dá um trabalho desgraçado gravar esses vídeos, pensar isso aqui de forma didática. E é isso, tamo junto.